Eu queria que a proclamação do Evangelho fosse bem pausada, bem feita, viu, Maria Vitória? Para você. E lembra bem, ele é bastante grande, ele vai até o versículo 46. Esse Evangelho, no domingo, quando eu estou em Guará, eu como muito com meu avô, porque o ministro vai até a casa do meu avô para levar a comunhão. Então sou eu que leio o Evangelho. O ministro, ele já pede. Por isso que eu guardei na minha cabeça. É isso esse mesmo. Evangelho que ele Então pede. vamos lá. Não precisa. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos está preparado, desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes. Nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Perguntar-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermos ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me acolhestes. Nu e não me vestistes. Enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo, ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E então irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Embora seja um evangelho longo, não existe nenhuma novidade para nós. Todas as passagens, versículos, nós já partilhamos e nós já meditamos em diversos outros lugares da Bíblia. Lembra que eu disse que a Bíblia explica a Bíblia? Então, olha bem, Jesus é rei. Não é isso? O Filho do Homem vai voltar na sua glória com todos os seus anjos. Ele vai sentar-se no seu trono e as nações vão se reunir. E ele vai separar as ovelhas do cabrito. As ovelhas vão ficar à direita e os cabritos à esquerda. E no versículo 34, começa dizendo: Então o rei dirá aos que estão à direita. Então vamos dizer, rei. Vamos ficar para a palavra rei. Quem é Jesus para nós? Nós conhecemos. E nós temos vários. Você quer ver como é que nós conhecemos?
Quem é Jesus para você, Edil? Jesus? Assim, uma só coisa. É um Pai misericordioso. Pai misericordioso. Maria Vitória. Foi até que eu falei já no outro grupo. Jesus é o meu amor. É o amor da Maria Vitória. Para você. Jesus é o meu melhor amigo. Meu melhor amigo. Meu pai. É meu. Meu Pai. Só falta falar meu tudo? Tudo, eu teria que fazer tudo por ele. Eu não faço tudo. Então ele- eu acho que ainda eu Escolhe não... uma, então vai lá. Escolhe uma. Meu pai, então. Tá. Você, viu? O senhor ensinou que era quem estava do lado da gente, que é meu esposo. Quem que é Jesus para Meu você? esposo. Então, você vê Jesus dele. Jesus, tira seu esposo. Quem é Jesus para você? Então, quem é ele para você? É o meu rei, né? É todo poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, Rei. Quem é ele para você, Malaquias? Jesus, ele é tudo para mim. Ele é tudo para o Malaquias. O rei também, né? Rei. O rei. Ele é o rei. O que é ser rei? Ser poderoso, ser... Poderoso. Não é isso? Exatamente. Então eu vou ajudar vocês. Só coordenação. Então eu vou ajudar vocês. O próprio João está dizendo assim, lá no capítulo 15. Sem mim, nada podeis fazer. Meu pai é o agricultor. Eu sou a videira. Vós sois os ramos. E aquele que tiver em mim, grudado em mim, vai produzir frutos. Aquele que não estiver grudado em mim, não vai produzir fruto, não receberá a seiva. E não produzindo fruto, vai secar. Então aquele que está grudado na videira, Jesus, são as ovelhas. E os cabritos são aqueles que se distanciaram. Então a gente diz assim, então vamos voltar de novo. Sem mim, nada podeis fazer. Ok. Ah, mas tem uma coisa, melhor ainda. Se eu não posso fazer nada sem ele, então ele é o caminho. Ele é a verdade. Então ele é a vida. Então vamos guardar isso. Então, nós sabemos muitas coisas, mas não as colocamos em prática. Eu não posso fazer nada sem Jesus. Porque Ele é o meu Senhor e o meu Deus. E se eu digo que Jesus é Deus, Senhor, eu tenho que reconhecer o senhorio dele. Então eu sou servo. Então eu tenho que fazer a vontade dele. Assim na terra como no céu. Acabamos de rezar, Pai Nosso. Fazer a vontade dele aqui na terra como no céu. Vamos rememorar? Não posso fazer nada sem ele. Eu sou um ramo grudado na videira. E o pai é o agricultor. Não fui eu que escolhi a ele, foi ele que me escolheu. É ele que me amou primeiro. Eu não consigo amá-lo antes dele me amar. Aqui está escrito que nós somos escolhidos nele antes da criação do mundo. O mundo nem tinha sido criado e nós já estávamos em Jesus. Essas coisas que são importantes para que nós guardemos para nós. Então nós, embora saibamos de muita coisa, nós vamos vivendo a nossa vida rotineiramente como se isso não fosse verdade. Como se isso não fosse importante.
Ele é Deus e Senhor. Se Ele é Deus, eu tenho que amá-lo sobre todas as coisas. Mas para amar a Deus sobre todas as coisas, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Porque se eu não amo o meu próximo, que está grudado em mim, como é que eu vou amar a Deus? Então eu sou hipócrita, mentiroso. Eu não consigo amar a Deus se não amar o meu próximo. O amor é concreto. Gente, o amor não é abstrato, ele é concreto. Ah, amor é abstrato. Não, amor é concreto. Ele é tão concreto que ele faz o outro chorar, ele faz o outro suicidar-se, ele faz o outro ficar pobre, ele faz o outro pecar. Como que isso não é? Isso é etéreo? É fictício? Não, é real. O desamor e o amor são coisas que se revelam pelos nossos atos concretos. Então nós fazemos atos de amor e atos de desamor. E quando eu digo que eu amo e que Jesus é o meu amor, eu tenho que estar apaixonado por Ele. E se eu estou apaixonado, então eu não posso magoá-lo. Eu não posso gritar com Ele. Eu não posso mentir para Ele. E de repente nós descobrimos que digo que Ele é meu tudo, mas eu trato a Ele como se Ele não fosse nada. Porque eu não me lembro dele. Eu só vou lembrar nele na hora que eu preciso. Na hora da desgraceira, eu lembro dele. E nos momentos felizes, eu não lembro dele. É como se ele não fosse importante. Então, a igreja termina com a festa Cristo Rei, na última semana do tempo comum, dizendo que ele vai voltar. E eu vou dizer para vocês, ele volta todos os dias, porque ele está conosco. E a volta dele é quando nós nos reencontramos com ele, quando nós nos fazemos um com ele. Isso é um encontrar com ele. Porque se eu não me fizer um com ele, eu sou cabrito. Não espera a final do mundo para encontrar com ele, não. Juízo final. Não, o juízo final é todo dia. Porque você não sabe se você vai acordar. Não sabe. Você dorme e você só percebe um novo dia quando você abre os olhos. E muitas vezes você abre os olhos, o horário ainda não chegou, você acorda mais cedo, e algumas vezes você acorda mais tarde, mas você só cai na realidade a hora que você abre os olhos. Até então, você estava alheio a este mundo. A sua vida estava nas mãos de quem? Nas mãos de Deus ou nas mãos do maligno? Porque se ele chamar você a prestar conta, em que mão você vai estar? Ou melhor, de que lado você vai estar? À direita ou à esquerda? Esta reflexão é para que nós possamos entender que não há amor a Deus se não existir amor ao próximo. Porque não há Deus sem o próximo.
Porque Deus está no próximo. Tanto é que ele vai reafirmar. Quando é que te servirmos? Quando é que te vestimos? Quando é que te visitamos? Ele vai dizer, quando eu estava naquele pequenino que teve fome e você ajudou. Teve sede e você deu de beber. Passou frio e você vestiu. Estava preso, você visitou. É ele. É esse pequenininho. Então eu estou nele. Então, seu Jorge, eu estava falando isso quando nós saímos da missa, né, Espera? Que o padre Bernardo lá, ele perguntou isso. Na hora que ele estava fazendo o mini, ele perguntou, quantos de vocês, já foram ao penitenciário visitar? Quantos já foram no asilo? Você foi perguntando, né? Seguindo esse evangelho. Então, ele perguntando isso, né? E aí, eu saí, quando eu entrei no carro, eu estava perguntando para o Silvério, um questionamento. Eu falei, tá, e quem nunca fez, nunca foi, colocar, quem nunca fez, nunca foi, e teve uma morte repentina, vamos dizer assim, igual eu estava questionando com ele, algum parente nosso, alguma coisa. Jesus não vem e viveu o coração da gente? Por quê? Porque se você não teve... Edna, tem que entender. Eu fiquei entre o fazer e vestir, entendeu? Fazer o bem para o irmão. Edna, não fica nos lugares físicos. Transcende. Às vezes você deixou de fazer uma coisa para o seu irmão, para sua mãe. As pessoas estão perto de você, não é lá na cadeia, não é lá no asilo. É muito mais. Ele está dizendo assim, é muito mais. Tudo bem. Mas eu entendo que ela está pondo, por exemplo. Tudo bem, a pessoa não ajudou o próximo. E assim, na intenção do coração. Mas você não prejudicou, você estava disposto ali para fazer. E se morre de repente. Não, é que não existe o cerceamento. Nós precisamos entender o seguinte: nenhum de nós pode falar que faltou oportunidade de servir ao próximo. Então, todos nós tivemos oportunidade de servir ao próximo. Uns servem ensinando. Quer maior tesouro do que uma professora que ensina você a ler? Ela talvez não tenha nunca ido a uma penitenciária ou a uma creche, mas ela fez da vida dela serviço. Um exemplo que eu estou te dando. Quantas vezes você visitou alguém prisioneiro de outras pessoas? Prisioneiro de um marido, prisioneiro de um irmão, prisioneiro da sociedade, excluído da sociedade. São duas pessoas livres, só que uma não é livre. Vamos pegar um exemplo recente, Estados Unidos. A confusão que está tendo lá. É branco contra preto. Porque lá a disputa é racial. E eles são radicais. Então, quando você tem uma imagem de uma mulher grávida, negra, segurando um neném, cansada, com mala nas costas, e um banco vazio, escrito white only, somente branco. Ou pode sentar ali somente as pessoas brancas. Não é uma estupidez? Então, quantas oportunidades nós temos de sair do lugar comum? O ideal era que nós tivéssemos tempo para estarmos no asilo, tempo para estarmos no orfanato, tempos para que nós estivéssemos visitando na prisão. Deus me deu a oportunidade de viver dentro de um asilo, de estar dentro do orfanato e também dentro da prisão. Essa oportunidade eu tive todas.
Mas não necessariamente você vai ser punida ou menos mérito por você ter ido ou menos mérito por você não ter ido. Não está aí. É a forma como você encontra o irmão e na forma como você serve o irmão. Quantas pessoas vivem prisioneiras dentro da sua própria casa? Quantas? Quantas pessoas são órfãos de pais vivos? Viúvas de maridos vivos? Então, nós temos que entender o que Jesus está dizendo. Muitas vezes, nós não emprestamos o nosso ouvido para aquela que quer falar e nós não temos tempo para aquela pessoa. Ela está presa num sonho, ela está presa num sentimento de culpa, ela está presa numa porção de coisas. Se você não ouvi-la, ela vai continuar presa. E se você ouvir e tiver palavras de sabedoria, você visitou. Então, nós todos temos oportunidade de experimentarmos Deus no outro. É a forma real de nós vivermos a vida nova. Eu sei que nós temos vários exemplos e motivos de nós nos sentirmos muitas vezes culpados. É o que acontece com este evangelho. Esse evangelho, toda vez que ele é lido, as pessoas saem com sentimento de culpa. Toda vez que ele é lido, as pessoas saem com medo. Eu não fui nenhuma vez na prisão. Nossa Senhora, como é que vai ser de mim agora? Eu não fui nenhuma vez no orfanato, eu não fui nenhuma vez no asilo. É assim que todo mundo sabe. Então, as coisas têm que ser explicadas. Ela está falando que ela saiu assim, que seu pai explicou assim. Gente, não, fala alto para a gente entender também. O que vocês estão conversando? O que a gente está conversando? É a ideia minha. É o seguinte, eu sei que a gente não vai na prisão. Eu sei que não é nesse sentido de ir na prisão, de ir no asilo, de ir na creche. Mas as pessoas deixam de fazer o bem. Mas eu esse- deixo de fazer o bem. É por isso que eu me sinto culpado quando eu leio. Então, gente, eu não estou falando que você está errado, estou dizendo que Não, você está então, mas é certo. isso que a gente está conversando. É isso mesmo. Você tem a oportunidade de fazer o bem. E você pode Então, mas aí que qualificar o bem que você faz. Quando você sai da sua casa, deixa o seu conforto para visitar uma criança com câncer, que sabe que vai morrer, o que você está fazendo? Fala. Você está encontrando Jesus nele. E ele está encontrando Jesus em você. É você que saiu da sua casa para levar Jesus para ele. E neste lugar você vai encontrar Jesus nele. E ele encontra Jesus em você. A leitura é: você é servo. Você é cordeiro. O cabrito é aquele que não ama. É aquele que não presta serviço. É aquele que está contra. É aquele que não ajunta com ele. É aquele que desperdiça. Então, o evangelho do encontro final vem dizer, vai chegar, né, e ele vai pedir conta. E a gente fica imaginando um final do mundo terminando com as estrelas se deslocando, raios, trovões, terremotos, tsunamis, guerras. Gente, o final do mundo é a sua morte diante de Deus. E lá você vai ter que responder se você é dele ou se você não é dele. E não adianta você ser advogado lá, porque ele te conhece. Ele te conhece. Ele sabe quem é você. É você e ele. Não tem cola no vestibular, não tem carta de procuração, não tem sistema eletrônico que vai te dando resposta. Não tem nada. É você e ele. E é por isso que ele está dizendo, aproveitem, porque existem frio
e você pode levar calor. Existe fome e você pode alimentar. E isto, muitas vezes, está dentro da nossa própria casa. A gente não precisa ir longe. O marido, a esposa, vivem junto há 30 anos, 20 anos, 40 anos. Um não alimenta o outro. Um não agasalha o outro. Um não cobre o outro no frio. Porque dormem em quartos separados. Não existe solidariedade. Existe fachada. Quando o dia amanhece, os dois andam até de mão dada. É isso que o Senhor está dizendo para nós. É isso que nós temos que entender. Muitas vezes, já vi N vezes, pessoas que saem e vão para o orfanato, mas o orfanato é desculpa para ela ficar livre da casa dela. Ela usa o orfanato como fuga, como refúgio. E aonde está Deus nisso? Então, nós temos que colocar neste Evangelho a nossa vida. Eu não posso ficar na teoria. Cada um sabe o que faz. Cada um sabe que se o encontro fosse agora, o que você seria? Este é o alerta que está nos fazendo este Evangelho. Eu estou à porta e bato, lembra? Olha, estou à porta e bato. Ó. Dá para você abrir? Tem seu sentido. Se nós formos mais longe um pouquinho, nós partilhamos lá em Lucas, no capítulo 4, estão lembrados? A tentação de Jesus. Estão lembrados? Quando Jesus é levado ao deserto. Então, quando Jesus é levado ao deserto, o demônio não tenta Jesus? Hein? O que o demônio fala para Jesus? Jesus diz assim, mostra para Jesus todo o reino do mundo, toda a riqueza do mundo. Vê aquela coisa, aquele poder, diz assim, se você quiser, eu te dou tudo isso. Está lembrado disso? Tudo isso eu te dou, porque me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Palavra do demônio, do maligno. Foi-me dado, e eu dou a quem eu quiser. Nós fizemos essa reflexão, essa partilha. Quem é que deu para ele? Fomos nós. Porque o mundo é nosso, foi nos dado. Deus, quando criou o mundo, pediu ao homem que tomasse conta do mundo. Deus fez o homem senhor do mundo. O homem dá nome às coisas. E, no entanto, o homem, de mão beijada, entregou o que era dele para o demônio. E o próprio Jesus diz assim, vamos embora que está vindo o príncipe deste mundo. E embora o mundo seja de Deus, nós entregamos o mundo nas mãos do demônio. Em que situação nós entregamos na mão do maligno? No poder, no ter e no prazer. São as três forças que combatem em nós, e não existe ninguém que vai dizer eu estou imune, porque todos nós sofremos a tentação do poder, do prazer e do ter. Quantos sapatos você tem, Edna? Chuta. Mas chuta. Não, chutando. Os 40? Não vou chutando.
40. Quantos sapatos você tem? Por aí. É por aí, não é? Então, eu estou dizendo, estou dando um exemplo, olha, estou dando um exemplo bobo, hein? Estou dando um exemplo bobo, ó. Quantos sapatos você tem? Aí você diz assim, 40. Mas você só tem 2 pés. Não é verdade? Você só tem 2 pés. O que está fazendo 40 sapatos? Guardar. Está fazendo falta no pé de alguém que não tem o que usar. Ok? Quantas calças você tem? Nossa senhora, tem que fazer outro guarda-roupa, porque o que eu tenho lá não cabe. Dá para usar? Não dá. Ah, mas como é que eu vou fazer para fazer uma limpeza aqui? Faz o seguinte, a descorada, a rasgada, a que eu não uso mais, vamos dar. Você não dá coisas boas para o outro. Você dá a sua sucata para o outro. Você acha que Deus quer que você sucateie o outro? O seu amor, então, para o outro é sucata. Então, gente, os exemplos estão dentro das nossas próprias casas, dentro das nossas próprias ações. Nós somos invejosos. O vizinho comprou, eu quero comprar. O vizinho tem, eu tenho. A gente diz o seguinte, o fulano deu para o ciclano isso, e para mim não deu. Isso eu vivi hoje, essa semana. Você dá alguma coisa para alguém, o outro descobre que você deu, não conversa com você, porque você não deu para ele. Ele acha que ele também merece. Então, estas coisas todas, nós somos mestres em fazer o outro infeliz e nos fazer infeliz. Nós somos causadores da nossa própria infelicidade. Ninguém entra num jogo para participar. Entra para ganhar. Raríssimas pessoas que entram para participar pelo simples prazer do esporte. Até em bolinha de gude, quando joga, dá briga. Até na bolinha de gude. Então, nós somos realmente, olha bem, nós somos realmente tentados pelo poder, pelo prazer e pelo ter. Isto foi colocado para Jesus. E o que Jesus quis dizer para nós, o que Lucas quis dizer para nós, que aquilo que nós demos para o maligno, nós temos que resgatar. E o resgate daquilo que nós demos ao maligno passa pelo serviço a Deus, em sermos servos. E servos significa renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Como é que eu vou seguir Jesus? Seguir, fazer o que ele fez. Mas o que Jesus fez? Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os cegos veem, os leprosos são limpos. E ele vai dizer para nós, e você pode fazer coisas maiores do que esta, porque eu vou para junto do Pai. Então todos nós somos chamados a sermos sinais, prodígios e milagres. Quantas vezes eu falei isso para vocês? Quantas vezes eu repeti isso para mim mesmo? Eu não posso ser qualquer um. Eu tenho que ser o instrumento de Deus na vida dos meus irmãos. Eu não posso ser tropeço na vida do meu irmão. Não posso. E se sou, eu tenho que me reconciliar com Deus e tenho que me reconciliar com meu irmão. Gente, esse evangelho é um resumo de que Jesus está dizendo para nós que existe uma diferença quem serve a Ele e quem não serve. E nós, muitas vezes, ficamos preocupados porque não fazemos coisa A, coisa B. Não, faça da sua vida sinal, prodígio e milagres. E aonde Ele vai levar você, não cabe você escolher. Ele vai conduzir você.
tem tantas coisas que ficam pulando na minha cabeça para eu partilhar com vocês, mas são coisas maravilhosas. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que está gritando. Paulo foi preso. Paulo e Silas presos. Ok. Antes de levar para o calabouço, deram uma surra nele, quase mataram de tanta chicotada que deram nele. Depois de chicotear Paulo, jogam ele lá no fundo, e calabouço naquela época, é calabouço mesmo, é troço lá no submundo, sem ar, sem sol, sem iluminação, é um troço horroroso. Joga ele lá. Num dado momento, o carcereiro percebe que em vez de estar chorando, está gritando, está louvando, estão cantando. Não é possível. Deu meia-noite, um terremoto vem, abre todas as celas e soltam as cadeias da mão de Paulo. Eles ficam livres. Eu nunca vi terremoto abrir algemas, né? Olha para vocês verem. No entanto, todos eles são libertos das correntes. As portas da cadeia, do calabouço se abrem. Eles estão livres, mas eles não saem. O carcereiro, apavorado, ele é obrigado a segurar os presos, porque ele responde pelos presos, então a vida dele está em jogo, e ele tem que segurar aquela turma. Não. Paulo diz para ele, fica calmo, não, ninguém vai sair daqui não, ninguém vai fugir não. E o carcereiro fica naquela uma de se acredita ou não acredita, de repente ninguém foge, então ele convida Paulo para ir para a casa dele. E o carcereiro e toda a sua família se converte a Jesus. Esse episódio nós conhecemos. Vamos resumir? Quem tem força para mandar um terremoto, para abrir as cadeias, abrir a prisão, chacoalhar aquele mundaréu de pedra, não podia impedir a mão do carrasco? Ei, no Paulo você não bate não, velho. Esse é meu servo. Esse aí eu escolhi e ele está cheio do Espírito Santo. Sai para lá, chicote. Foi isso? Não. Quando é que Deus agiu? Quando a sua palavra ficou encarcerada. Paulo encarcerado, Paulo preso, a palavra estava presa. Aí ele libertou Paulo. Mas na realidade, quem que ele libertou? A boca de Paulo. Ele não libertou Paulo, ele libertou a boca de Paulo. Porque era preciso que Paulo multiplicasse as palavras, multiplicasse o Evangelho. Paulo era instrumento dele. Se Paulo apanhou, se Paulo emagreceu, se Paulo engordou, se Paulo está cansado, não é importante. O importante é ele estar a serviço. E Deus cuida dos seus. Isso nós tivemos exemplo. Então, a palavra de Deus jamais pode ser encarcerada. Isso é um exemplo só que eu estou dando de alguém que colocou a sua vida a serviço. Então, nós temos que colocar a nossa vida a serviço. Porque o vestibular vai chegar para todo mundo. Ninguém fica para semente. Chegou para a vovó, vai chegar para o vovô, chegou para o papai, chegou para a mamãe e vai chegar para mim também. O que o Evangelho está dizendo? Que este encontro é inevitável. Mas a forma como é colocada é como se o mundo fosse acabar. E como se todos fossem agora estar em julgamento. Então, o que temos que entender é que o meu julgamento não vai ser transportado para lá. Vai ser eu de encontro com o meu Deus.
E eu não sei a hora, nem o dia, não sei. Então é melhor estar preparado, não é? É melhor. É melhor de parar de ficar doidão por aí, não é? Então esta reflexão é para que nós pensemos no nosso dia a dia. Nas coisas que fizemos e nas coisas que deixamos de fazer. Ele está dizendo que nós devemos nos colocar à direita como benditos. E a regra é passar pelo irmão. Hora nenhuma ele colocou aqui ir à igreja, prestar cultos, hora nenhuma. Todos os verbos estão direcionados ao irmão. Vestir, dar de beber, visitar. É sempre colocado no próximo. Sempre. A nossa obrigação é o próximo. A nossa obrigação é o irmão. E pode ter certeza que oportunidades não nos faltam para que nós sejamos fraternos com aqueles que nos cercam. Eu sou manso e humilde de coração, diz Jesus. O que nós pedimos? Fazei o meu coração semelhante ao vosso. É a forma de nós irmos de encontro a Jesus, e quando nós nos colocamos como fraternos, como mansos, como humildes de coração, os irmãos que nos cercam. Esta é a saída. Não tem outra. Nós, muitas vezes, nós colocamos desculpas, e mais desculpas, para não sermos de Jesus. E olha que tem desculpas que são válidas. Mas se a gente colocar, a pergunta é, você foi? Não. A desculpa pode ser fantástica, mas você foi? Não. Você viajou? Não. Então você não foi. Você foi chamado. Que nós não tenhamos desculpas na nossa vida para não servir. Que nós não tenhamos desculpa para que nós não sejamos irmãos fraternos. Que nós não tenhamos desculpa para negar o perdão ao irmão. Que nós não tenhamos desculpa para servirmos o irmão. Estou com pressa. Não é isso? E a pior dor que é quando você ajuda o seu irmão para ficar livre dele. Essa é a pior coisa que existe. Quer exemplo? É quando você dá o dinheiro para o pedinte para ele ir embora logo. Para ele parar de te perturbar. Começar a pensar mesmo. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Porque muitas vezes nós não sabemos o que devemos fazer. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, para que nós possamos discernir qual é a sua vontade, o que lhe agrada e o que lhe é perfeito. Tire de nós, Senhor, todas as nossas inibições, a nossa preguiça, a nossa indolência espiritual, o nosso comodismo,
Perdoa-me, Senhor, pelas vezes que acho que faço grandes coisas. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes que eu recuso a servir o irmão. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes que desejo a morte e o fracasso de meu irmão. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes que não perdoei, que menti, gritei, escandalizei, me aproveitei do meu irmão. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes que eu deixei o meu irmão triste. Pelas vezes que eu tirei a calma do meu irmão. Pelas vezes que, pela minha incompetência, o meu irmão gritou comigo. Então tira de mim, Senhor, tudo aquilo que não é seu. Arranca de mim, Senhor, os meus medos. Medo de servi-lo total e livremente. Medo de me aprofundar nas suas verdades. Medo da radicalidade do Evangelho. Eu vou levando a vida no mais ou menos. Ora sou quente, ora sou frio. Maior parte do tempo eu sou morno, nem frio, nem quente. Perdoe-me, Senhor, pela minha falta de fé, pelo meu orgulho, vaidade, pelos meus apegos materiais. Perdoe-me, Senhor, pela minha tristeza, melancolia, solidão. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes que eu não fui esposo, amigo, irmão, camarada, manso. Perdoa-me, Senhor, pelas minhas maldades, pelas minhas angústias, pelo meu ódio, rancor, pela minha maledicência. Perdoe-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor, por não fazê-lo meu porto seguro. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes que, embora eu saiba que eu estou errado, e é de livre e espontânea vontade que eu faço o que eu não deveria fazer. Perdoa-me, Senhor, pelo que eu sou, atraído pelo prazer, pelo poder e pelo ter. E eu deixei você sozinho. Toma conta dos meus vícios. Toma conta, Senhor, dos meus pecados. E eu quero me colocar debaixo de sua cruz. Que teu sangue justo e redentor venha sobre nós. Lava-nos, purifica-nos, restaura-nos, Senhor, hoje. Somos sua imagem e semelhança. E a restauração, Senhor, é espiritual. Mesmo que o nosso exterior se desconjunte, o nosso interior se renova a cada dia. Vida nova agora, Senhor. Tempo novo.
vida nova, cheia da tua presença. É tudo que eu quero, Senhor. É tudo que eu preciso. Derrama teu Espírito Santo, Senhor. Plenifica-nos com todos os dons, os de santificação e os de serviço. Honra e glória ao seu nome, Senhor. Batiza-nos com teu Espírito Santo agora, Senhor. Neste instante, nós possamos, de livre e espontânea vontade, no coração, dizer: eu te amo, Senhor. E eu te aceito agora como Senhor e Deus da minha vida. Senhor e Deus da minha vida. Senhor e Deus de cada momento. Senhor e Deus do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Em teu nome que tem poder, Jesus, pelo teu sangue derramado, pela intercessão da Virgem Maria, nós ordenamos a todo espírito mau, do qual o Senhor nos libertou, que vá a seus pés, que o Senhor disponha deles e que nunca mais volte a nos prejudicar. Obrigado, Senhor, por esta noite, por este momento. Vamos dizer junto: Jesus é meu Senhor e meu Deus. 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 Maria é minha mãe. Maria é minha mãe. Mãe de Deus. Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos por mais esta noite. E queremos entregar hoje de uma forma muito especial a nossa ida à Volta Redonda, a nossa ida à Terra Boa, e te entregar também todos aqueles que participam deste grupo e não puderam estar aqui. Por motivos outros, não importa, toma conta de cada um deles, daqueles que estão longe, daqueles que estão perto. Que seu nome seja glorificado por cada um deles e pela vida de cada um deles também, Senhor. Toma conta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quem gostaria